Este episódio do Expresso é um patrocínio de C6 Tech Invest. Seja você mesmo seu próprio assessor de investimentos. Que a Selic está subindo, você já sabe. O Banco Central volta a aumentar a taxa de juros na tentativa de frear a inflação. Na última reunião, o Banco Central elevou a taxa básica de juros a 7,75% ao ano. Em um outro episódio, eu te contei como a alta da Selic encarece na tomada de crédito, quando você vai pedir um empréstimo pessoal ou financiar um carro, por exemplo. Mas e quando se trata de investimentos? A questão que fica é: como o aumento da Selic impacta no seu dinheiro investido? A renda fixa ficou mais atrativa? O Tesouro Direto é um bom negócio? E como escolher um bom investimento em um cenário de juro alto? Quem me ajuda a responder essas questões é o repórter Tiago Lasco. Eu sou a Diana Ribeiro e esse é o Expresso 6 Minutos. Oi, Tiago, bem-vindo ao Expresso. Oi, Diana, tudo bem? Um prazer estar aqui. Tiago, a taxa básica de juros tem vindo em uma toada de alta e deve subir ainda mais até o fim do ano. Como a nova Selic impacta nos investimentos? Eu acho que o principal para o investidor é que ele passa a ter um incentivo, um estímulo para investir com menos risco, ou seja, na renda fixa, né, em detrimento da renda variável, né? A gente começou o ano com a taxa Selic a 2% ao ano, e a gente já está em 7,5% ao ano, e subindo. Nesse cenário, a renda fixa faz cada vez mais sentido, se você comparar com o momento anterior, né? Porque o juro dos produtos conservadores, ele era muito baixo, se você comparasse com o retorno de outras opções de investimento, um pouco mais arriscadas, como os fundos imobiliários, por exemplo. E outra coisa é que os mesmos juros que penalizam quem não tem dinheiro vai ter que tomar crédito com taxas mais caras, eles vão beneficiar quem tem dinheiro para investir e vai ter uma rentabilidade maior nos investimentos. Isso fica mais explícito naqueles investimentos que são atrelados à própria taxa Selic, como os pós-fixados, os fundos DI, porque esses investimentos vão ter um maior retorno nominal, né, o retorno puro, né? Agora, o investidor vai ter que ver qual que é o juro real, ou seja, quanto sobra depois que ele desconta a inflação. Com essa alta crescente da Selic, agora é a hora de investir em renda fixa? E como o investidor deve escolher o produto mais adequado para o seu perfil? Bom, são dois pontos importantes. A renda fixa faz, sim, cada vez mais sentido, porque se você comparar com os momentos anteriores, que a taxa Selic era mais baixa, os juros que a renda fixa pagava eram muito baixos diante do retorno de outras opções de investimento. Por outro lado, a renda variável não perdeu totalmente o sentido, especialmente se o investidor tiver prazos mais longos. Ele pode investir em fundos imobiliários, mesmo no mercado de ações, comprando ações por conta própria ou entrando em fundos de ações, que ele vai ter um gestor que ajude na escolha dos papéis. Mas isso vai depender do perfil de risco de cada investidor, que é a segunda parte da resposta. Então, é importante o investidor conhecer o próprio perfil de risco e descobrir quanto que ele tolera de oscilação. Existem aí questionários que os assessores de investimento, as corretoras aplicam, que ajudam você a descobrir se você tem um perfil mais conservador, ou moderado, ou mais arrojado. O caminho mais certo no fundo, Diana, é você ter um planejador financeiro que faça um raio-x das suas finanças, te ajude a se conhecer melhor, aprimorar os seus hábitos de poupança, e aí ele vai identificar com você as classes de investimento que são adequadas aos seus objetivos. Aí depois você vai ter um assessor, um consultor que vai te ajudar a montar essa carteira. E ler os 6 minutos também ajuda muito, né? E, Tiago, o Tesouro Direto costuma ser a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Mas mesmo com a alta dos juros, os títulos públicos têm enfrentado dias difíceis. Alguns títulos chegaram a fechar o mês no negativo. Como a Selic afeta o Tesouro Direto? Na verdade, Diana, não é a Selic a vilã da história. A alta da Selic, ela é o efeito e não a causa. O que acontece é o seguinte: a gente tem um cenário macroeconômico em que o risco fiscal do país está subindo e a inflação também está subindo, por causa do dólar, combustível, energia, tem vários custos que estão pressionando a alta dos preços.
Então, o governo ele tem que aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic como resposta a isso. Primeiro, porque a taxa de juros é um instrumento de política monetária que ajuda a controlar a inflação. E segundo, porque com o risco fiscal do país maior, emprestar dinheiro para o governo se torna mais arriscado, porque é um governo que gasta mais do que arrecada. Então, o investidor ele vai exigir um prêmio maior, ou seja, o governo vai ter que remunerar melhor os investimentos, ou o empréstimo de dinheiro ao governo por meio dos títulos públicos. Quando o governo faz isso, ou seja, quando ele aumenta as taxas oferecidas nos papéis, o preço desses papéis cai, porque a taxa e o preço são inversamente proporcionais. Então, quem já tinha um título do Tesouro Direto na mão e acompanha os preços, ele vê essa desvalorização do papel, que é a famosa marcação a mercado. Só que ele só vai sentir o prejuízo se ele fizer o resgate antecipado, especialmente dos títulos pré-fixados e dos atrelados ao IPCA. Aí, nesse caso, se ele for vender o título antes do vencimento, o papel vai ser negociado em condições de mercado. Quer dizer, não vale o que foi combinado na compra, vale o que o cenário de juros do momento determina. Se ele carregar até o vencimento, aí ele vai ter a taxa combinada, sem nenhuma surpresa, não vai ter rendimento negativo. Tiago, você citou alguns exemplos de títulos públicos. Você pode esclarecer para a gente quais são os títulos disponíveis hoje no Tesouro Direto? Bom, a gente tem 3 tipos de título do Tesouro Direto, né? Os 3 têm comportamentos e indicações diferentes. Então, acho que vale a pena a gente explicar para quem está nos ouvindo, ou mesmo lembrar como cada um desses títulos funciona. Você tem o Tesouro Selic, que é o pós-fixado, ele é atrelado à variação da Selic, e mais uma taxinha. Então, por exemplo, o Tesouro Selic 2027, ele vai pagar para o investidor a variação da Selic mais 0,2635 por ano. Então, basicamente, ele acompanha a Selic sobe, ele vai junto. O pré-fixado, ele tem uma taxa fixa. Então, você investidor, você já sabe de antemão quanto você vai ganhar no vencimento. Então, o pré-fixado de 2026, por exemplo, ele vai te pagar 11,99% ao ano de juros. Então, isso já está combinado de cara. Já o Tesouro IPCA, ele é uma espécie de híbrido, porque ele é uma mistura de pós-fixado com pré-fixado. Ele vai pagar a variação do IPCA, que é o índice de inflação, ou seja, ele é pós-fixado nesse aspecto, a gente não sabe de cara quanto que vai ser o IPCA, mas ele vai pagar para você a variação do IPCA mais uma taxa prefixada. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026, ele está pagando a variação do IPCA mais um cupom de juros de 5,21% ao ano. Ok, agora já sabemos quais são as opções para investir no Tesouro Direto. A questão que fica é, qual título é o mais vantajoso em um cenário de juro alto? O Tesouro pós-fixado, ele tem um comportamento mais previsível. Como ele é atrelado à própria Selic, o rendimento dele vai ser sempre positivo. A menos que exista alguma disfuncionalidade no mercado, você vai ter sempre ele crescendo um pouquinho. E num ciclo de alta de juros, como o que a gente está vivendo agora, ele vai pagar um retorno nominal cada vez maior. Então, a vantagem é que você não tem a marcação a mercado, que eu estava comentando na nossa pergunta anterior. Né? Você não sofre oscilações negativas como nos outros 2 títulos. Você não perde dinheiro no resgate antecipado. Então, se o investidor não sabe se ele vai poder carregar aquele papel até o vencimento, a melhor escolha, sem dúvida, é o pós-fixado. Tesouro IPCA. A vantagem dele é que ele já carrega a variação do índice de inflação dentro da própria remuneração. Então, o investidor ele já sabe que em qualquer cenário ele vai ter garantida a reposição da inflação, ele não perde poder de compra. Então, isso dá uma segurança, especialmente no prazo mais longo. Se você pensar na proteção do patrimônio, por exemplo, eu quero comprar um título mais longo, eu sei que o valor que eu investi nesse Tesouro IPCA, ele certamente vai estar protegido contra a inflação, ele vai manter o poder de compra e eu vou ter um plus aí, vou ter um cupom de juros que vai me dar um jurozinho a mais. Então, nesse aspecto, ele é uma escolha muito segura para esse momento de juro alto e de inflação pressionada.
O lado ruim desse título é a marcação ao mercado. Quer dizer, esse papel ele vai oscilar muito até o vencimento. Então, se você não tiver um planejamento muito bom, ou então se você tiver uma surpresa no meio do caminho e precisar resgatar esse papel antes do prazo, ou seja, antes do vencimento dele, você pode acabar sacando menos dinheiro do que você investiu. O tesouro prefixado é aquela história, você está ali travado naquela taxa, desde o começo até o fim. Então, você já conhece a sua regra de rentabilidade. A lógica aqui é a seguinte, você achou uma taxa boa, você fez as contas e você concluiu que essa taxa atende o que você precisa. Então, eu vou ganhar 12% ao ano por 3 anos. Eu fiz a conta para mim, deu 1% ao mês, estou satisfeito com isso, então eu vou me contentar com essa taxa e vou em frente com ela. O problema é que você não tem como saber se essa taxa prefixada que você contratou hoje e está se travando nela e está satisfeito com ela, se ela vai continuar vantajosa até o vencimento. Você não tem como adivinhar para onde vão os juros e para onde vai a inflação. Até os 3 anos, os 5 anos, o prazo do vencimento do papel. Então vamos lá. Eu vou dar uma recapitulada rápida no que falamos no episódio de hoje. Com a alta da Selic, a renda fixa ficou mais atrativa. Mas em um cenário de inflação alta, é importante que você avalie se o seu investimento está tendo um ganho real. Outro ponto fundamental é descobrir qual o seu perfil de investidor. A partir daí, você consegue investir em produtos mais adequados e alinhados com as suas expectativas. E se você investe ou quer investir em títulos públicos, fique sabendo que não há tesouro de ouro. Todos os títulos apresentam vantagens e desvantagens. Cabe a você analisar o que mais se encaixa com os seus objetivos. Esse foi o Expresso 6 Minutos. Podcast com conteúdo quente e rápido para não deixar ninguém desinformado. Todos os episódios estão disponíveis nos principais tocadores de áudio. Nos siga no seu preferido. Quer acompanhar notícias sobre economia e finanças de um jeito rápido e divertido? O 6 Minutos está no TikTok, com vídeos todos os dias. Eu sou a Diana Ribeiro, a apresentação, roteiro e produção são meus e a edição de som é do Rafael Paparella. Este episódio usou áudios do Jornal Nacional. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Já imaginou você mesmo investir no seu dinheiro sem precisar falar com ninguém? O C6 Bank criou o C6 Tech Invest. Invista em ouro, ações nacionais e internacionais e títulos do Tesouro Americano, mesmo sem ter experiência em investimento. C6 Tech Invest é uma plataforma de investimentos que te ajuda a montar uma carteira personalizada de acordo com os seus objetivos. Seja você mesmo o seu assessor.